Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. De quem tu és. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, um só corpo, uma só igreja. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós
separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que saudade, igreja, de estarmos todos juntos aqui nesse lugar, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Que saudade de sentir aquele calor dos irmãos, engrandecendo com uma só voz aquele que é digno, aquele que é soberano e digno de todo o nosso louvor. O Senhor Deus é a nossa cura. Nesse tempo de pandemia não há motivo para nos desesperarmos. Só crer que o Senhor é quem cura, que o Senhor Jesus é a nossa liberdade de adorar em espírito e em verdade, e não há outro senão Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Levas pelo fogo
para te adorar, para te exaltar, para dizer que Tu és santo. Obrigado, Jesus, por esse novo e vivo caminho que o Senhor preparou para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar por esse caminho, nos ajuda a andar em direção a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Paizinho, esse culto, a palavra, Paizinho, que possa tocar os nossos corações, trazer transformação, Paizinho, para nossas vidas, Pai. Queremos Te conhecer, queremos mais de Ti, Pai, e clamamos, seja o centro, Paizinho, de nossas vidas, de nossas escolhas, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso socorro, bem presente, Paizinho, nesse tempo em que o mundo, Senhor, está preocupado, está abatido. Nós somos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e permanecemos em Ti, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, para dizer que és santo, e crendo, Senhor, crendo na cura, crendo que nada é impossível para Ti. Cremos no Teu amor, cremos em Ti, Jesus. Aleluia. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que Tu és a vida, creio que és tudo para mim. Cremos em Ti, Senhor. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Aproveita esse momento agora, abençoa a vida de alguém, manda o link, compartilha com alguém, não em grupo, mas manda para pessoas que estão nesse momento em casa sem fazer nada e nem sabem que precisam ouvir o que o Senhor vai falar aqui essa noite. Então não perca tempo, envie agora essa palavra para alguém, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra bem rápida que veio no meu coração durante essa semana. É um milagre do Senhor Jesus, em que Ele olha e vê uma grande multidão e percebe que precisa alimentá-los. E Ele, já sabendo o que ia fazer, mas olha para os seus discípulos e diz: o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? E um dos discípulos diz para Ele: Senhor, mesmo que a gente pegue dinheiro aqui, compre comida e dê um pouquinho para cada, não vai dar, porque são mais de 5.000 homens aqui, então nós não vamos ter sucesso. E outro discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, eu encontrei aqui esse menino com cinco pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E de fato, se esse garoto tivesse olhado para esse alimento que ele tinha ali e tivesse pensado: vou alimentar essa multidão, ele teria dito: não vou conseguir, vão tentar dividir, vai faltar até para mim, até eu vou ficar com fome aqui nesse lugar. Mas eu entendo que a inclinação desse garoto, desse menino, foi olhar para Jesus e perceber que Jesus tinha alimentado ele com palavras de vida,
todo dia, todo tempo ali naquele lugar, e que agora era a hora dele se doar para Jesus, dele se entregar para Jesus. E aquele menino pega tudo que ele tem ali naquele momento, chega para Jesus e coloca nos seus pés, entrega e diz: aqui, Senhor, é tudo que eu tenho, assim como o Senhor me vivificou, eu quero te honrar, eu quero te adorar com tudo que eu tenho aqui. E porque a inclinação desse garoto foi a adoração ao Senhor, foi a entrega a Jesus, o reino de Deus aconteceu naquele lugar. Aquelas pessoas foram alimentadas, foram saciadas pelo pão da vontade do Senhor, que operou ali naquele lugar. E da mesma forma é na minha, é na sua vida, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele por inteiro, damos o nosso melhor a Jesus, o reino de Deus acontece na minha e na sua família, o reino de Deus acontece na minha e na sua casa. E vem o Senhor e transforma, e restaura, e alimenta. O Senhor é incrível, o Senhor é demais. E é isso, é esse mover que Ele deseja fazer vir sobre a minha e sobre a tua casa. Nós precisamos estar nesse lugar de honra, de adoração a Ele, de entregar tudo que nós temos a Ele. E outra coisa que eu acho incrível é que Jesus pega aqueles peixinhos, pega aqueles pães e fala para os discípulos sentarem eles naquele lugar. E eu fiquei imaginando aquelas pessoas sentadas ali naquele lugar, e Jesus fazendo uma referência ao Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. E foi isso que Jesus fez. Jesus colocou todos eles num lugar de descanso e alimentou-os com a vontade do Senhor naquele lugar. Aleluia. E é isso que Ele fará em nossas casas, em nossas vidas. É isso que Ele fará no Rio Grande do Norte, para a honra e glória do Seu nome. E nesse momento de adoração, que você possa se doar ao Senhor, que você possa com os seus dízimos, com as suas ofertas, se entregar a Ele, dizer que o ama, dizer que Ele é o centro da sua vontade, dizer que você confia nele. E esse é o momento. Aqui embaixo tem a conta da igreja, para que você possa abençoar a igreja, para que você possa devolver ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, e tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Eu creio. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos entre
noite, queridos, graça e paz. Que bom que estamos mais uma vez nessa live, não é? Que coisa estranha. Eu confesso a vocês que não aguento mais de vontade de estar junto no abraço, no aperto de mão, na comunhão com a igreja. Eu espero que, provavelmente, pelo que sei, esse mês de julho será o último mês que estaremos fazendo o culto dessa maneira. Mas hoje gostaria de pedir a você que abrisse a Bíblia no texto de João, capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 11. Evangelho segundo João, capítulo 2, vou ler do versículo 1 até o versículo 11. E diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por essa igreja. Obrigado pelo livramento, obrigado a Deus pela proteção, obrigado a Deus pela Tua mão poderosa sobre nós, Pai. Abençoa as famílias dessa igreja, Senhor, abençoa aqueles que tiveram perdas, ó Deus, mas que a Tua bênção, ó Deus, seja manifestada e seja dobrada sobre a vida de cada um desses irmãos, Pai. Abençoa esta palavra hoje, ó Deus, que é viva e eficaz, e eu peço, ó Deus, que o Senhor a use para nos ensinar hoje uma grande verdade, Pai. É isso que te peço no nome de Jesus. O texto que li diz que Jesus estava em uma festa de casamento. Ele e os seus discípulos estavam como convidados. Entretanto, Maria, a mãe de Jesus, ela aparentemente estava ali naquela festa ajudando na organização. Ela parece que estava dando uma ajuda no que seria os bastidores da festa. Porque quando acaba o vinho, ela fica sabendo e se sente na responsabilidade de tomar uma providência. Então, ela procura Jesus e relata a Jesus que não havia mais vinho. Então Jesus, ele diz assim: O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele diz assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Saiba de uma coisa, meu irmão, na vida da gente existe um tempo, mas também existe a hora certa. Na vida da gente existe um tempo e existe uma hora. E nós precisamos sempre estar atentos à hora certa da nossa vida. Então Maria diz aos empregados, depois que se afasta de Jesus, e diz assim: Olha, fazei tudo o que Jesus lhes disser. Então, Jesus, ele chama os empregados, na verdade os empregados vão a ele, e ele diz assim: Peguem essas 6 talhas. Talhas eram vasos de pedra que eram usadas para colocar água para a purificação dos judeus. Ou seja, os judeus usavam aqueles vasos como depósito de água para se lavar no ritual de purificação. Então Jesus manda que eles pegassem aquelas 6 talhas, cada um pegava 35 litros aproximadamente
pelas medidas que foram dadas. Metreta era uma medida antiga grega que passou a ser usada ali também no Império Romano, mas ela pegava, cada metreta comportava 35 litros, ou seja, cada uma daquelas talhas comportava 105 litros de água. As 6 juntas comportavam 630 litros de água. Então Jesus manda que encham até a borda e transforma em vinho. Os empregados levam ali aquele vinho até o mestre-sala para ele provar. E ao provar o vinho, o mestre-sala fica impressionado e chama o esposo para lhe dizer: poxa, você fez diferente, geralmente se coloca o vinho bom no começo e depois é que se coloca o vinho ruim. E aí o esposo também não sabia de onde era aquele vinho, mas a verdade é que Jesus, transformando aquela água em vinho, ele faz o seu primeiro sinal. Ele inicia os sinais que ele haveria de fazer. Mas o que é um sinal? O sinal demonstra alguma coisa. O sinal quer revelar alguma coisa. Como o sinal de trânsito, por exemplo, um sinal de vire à direita, uma seta apontando para a direita, quem está dirigindo sabe que é permitido virar à direita. Em uma placa de pare, quem está dirigindo sabe que precisa parar para dar passagem a outro tipo de veículo. Então são sinais, os sinais querem dizer alguma coisa. E Jesus inicia aqueles eventos para dizer alguma coisa. Se nós fôssemos perguntar a Jesus, primeiro, Jesus, por que o Senhor fez vinho para uma festa? Para pessoas que já estavam tomando vinho. Talvez ele respondesse: eu fiz o vinho, eu não mandei ninguém tomar, e nem tomar demasiadamente, não é? Assim como ele fez a mente, a gente pensa o que quiser. Mas, se fôssemos dizer também assim a Jesus: Jesus, por que o Senhor fez o melhor vinho? Provavelmente Jesus iria responder: eu não sei fazer de outra maneira. Eu não sei fazer de outra forma. Eu só faço as coisas direito. Eu só faço o melhor. Não sei fazer de outra forma. E hoje eu quero já iniciar te dizendo, meu irmão, que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Você foi feito de uma forma excelente por Deus. Eu fui construído de uma forma excelente por Deus. Quando Deus estava na criação e relatando ali em Gênesis, observa-se que está escrito que Deus, ao criar as coisas, observava e ele chega à conclusão de que as coisas que ele havia feito eram boas. Era tudo excelente. Isso nos leva a pensar na forma que nós fazemos as coisas. Nós precisamos, como filhos desse Deus, nós precisamos, como pessoas que têm a genes desse Deus, se podemos dizer assim, que somos geração desse Deus, nós precisamos fazer as coisas com excelência. Mas como? Como alcançar a excelência? Eu gostaria de observar isso hoje nesse texto. Como, através do que vemos nesse texto, nós podemos alcançar a excelência? Primeira coisa é que a excelência, ela nos promove. A excelência nos exalta. A excelência, ela faz com que as pessoas nos observem, nos aprovem. A excelência é algo que nos diferencia de todos. Veja que quando o mestre-sala, ele vai até o esposo e diz: você fez diferente de todos os outros. As pessoas geralmente fazem dessa maneira e você fez de forma excelente. Você é diferente de todos os outros. Irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos ser diferentes, ter mais qualidade que os demais em tudo que fazemos. Não podemos esperar uma promoção, não podemos esperar elogios, principalmente da parte de Deus, se nós não fazemos as coisas direito.
Mesmo no mundo, mesmo na questão do trabalho secular, se você vai pedir uma promoção, é porque você tem desempenhado de forma excelente o teu trabalho, aquilo que você é pago para fazer. E nós não podemos ficar aborrecidos se não somos promovidos profissionalmente, se não entregamos as coisas bem feitas. Pior do que o pecado de não fazer as coisas direito, é o pecado de ficar amargurados por achar que merecemos algo, se não tratamos as coisas com excelência. A excelência promove, a excelência diferencia, a excelência é notada. Amém? Segunda coisa, para alcançar a excelência, nós temos que mudar a forma de fazer as coisas agora. Temos que mudar a forma de fazer as coisas agora. Perceba que Maria, ela chega a Jesus e insinua a Jesus que naquela circunstância ele poderia fazer alguma coisa. Então Jesus diz a ela: ainda não é chegada a minha hora. O texto não informa, o texto não nos diz por qual razão, mas o fato é que, por alguma razão, Jesus muda de ideia e resolve iniciar os seus sinais ali. Ele percebe que aquele é o momento, aquela é a hora. E eu gostaria que você hoje entendesse, recebesse no teu espírito, no teu coração, eu gostaria que você entendesse que chegou o tempo e esta é a hora de você fazer as coisas da melhor maneira possível, com o máximo do seu potencial. Perceba que diferença isso pode fazer na tua vida. Perceba que diferença isso pode fazer na tua reputação, tanto profissional como no teu trabalho para Deus, no teu trabalho e na tua obra em relação às pessoas. Isso é algo que nos torna excelentes. Faça as coisas, mude a forma de fazer as coisas. Líderes de células, líderes, pastores, pessoas que cuidam de gente. Eu gostaria que você entendesse uma coisa: ninguém quer seguir uma pessoa que não faz as coisas direito. Ninguém quer. Ninguém quer seguir pessoas que fazem as coisas sem excelência. Ninguém. Todos os discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo, porque viram excelência nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Imagine se Jesus, ao invés de criar o melhor vinho naquela festa, ele tivesse transformado água em vinagre. Os discípulos seriam o primeiro a dizer que ele quer nos envenenar e não nos abençoar. Meu amigo, gostaria que você pensasse agora comigo. Em que você tem transformado as coisas que estão sendo colocadas nas tuas mãos? Em que você tem transformado as coisas que foram depositadas nas tuas mãos para fazer? Você tem transformado a água em vinho, no melhor vinho? Ou você tem transformado a água em vinagre? Pense, isso é importante demais. Como nós estamos fazendo as coisas que fazemos? Qual seria o louco de acrescentar às mãos de uma pessoa mais coisas, mais responsabilidades, mais honra, se ela não está fazendo direito aquilo que lhe foi entregue? Lembre-se da parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 também, o que recebeu 1 enterrou o talento. Não teve iniciativa, não teve ousadia, não teve criatividade, não perseverou. E sabe o que acontece? Deus tira o talento das mãos daquele que não fez direito para colocar nas mãos daquele que faz com excelência. Pense nisso, meu irmão. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O tempo para agir com excelência, o tempo para agradar a Deus com a nossa excelência é agora. Depois não dará mais tempo. Terceiro, para alcançar a excelência, precisamos aprender a ouvir as pessoas certas. O versículo 5 diz assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. A excelência não vem sem bons conselhos. A excelência nunca vem se nós não estamos ouvindo as pessoas certas. Os empregados tinham que fazer o que Jesus dissesse e como ele dissesse para fazer. O versículo 7 diz que eles encheram as talhas até em cima, até não caber mais. E esta é a medida de Deus, é sempre completa. Deus não gosta das coisas pela metade. Deus não gosta das coisas com 2/3. Deus quer completo, Deus quer sempre cheio, o máximo, até onde não couber mais. A palavra de Deus nos mostra que a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. E foi assim que Jesus mandou encher aquelas talhas. O nosso problema é que não fazemos as coisas na medida certa muitas vezes. Nosso problema é que às vezes deixamos as talhas sem parte da água, sem chegar até o máximo do potencial. Muitas vezes estamos não usando todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade, toda a nossa vontade para fazer as coisas. E isso não agrada a Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Amado, preste atenção, para servir a Deus só existe um jeito, o jeito de Deus. Para fazer as coisas para Deus só existe uma forma, fazer o melhor para Deus, porque Ele é digno de receber. Sabe por que muitas vezes nós não queremos conselheiros, não queremos discipuladores, pastores, nos orientando, porque não queremos ninguém dizendo para nós como devemos fazer as coisas. É um sentimento de não precisar, mas todos precisamos. A excelência não vem sem bons conselhos. Existem 2 tipos de obediência. Existe a obediência vertical. O que é obediência vertical? É aquela obediência que os filhos devem ter aos pais, por exemplo. Aquela obediência que um empregado deve ter ao patrão, por exemplo. É a obediência que os alunos devem ter com os professores, por exemplo. Existe uma autoridade, existe uma hierarquia ali e aquilo deve ser respeitado. Isso é a obediência vertical. Agora, existe a obediência global. O que é a obediência global? É quando nós ouvimos e fazemos aquilo que bons conselheiros nos dizem, mesmo que hierarquicamente estejam abaixo de nós. Essa é a obediência global. É quando nós damos ouvidos a pessoas que muitas vezes não estão no mesmo patamar hierárquico, por exemplo, não têm a mesma autoridade que nós, mas nós paramos para ouvir o que elas dizem. E eu vou lhes contar um segredo. Eu tenho aqui na igreja um grande segredo. Alguns conhecem já. O segredo é o seguinte: todas as melhores ideias de tudo que é aplicado, feito na igreja, são minhas. Eu tenho as melhores ideias. E sabe como é que eu as tenho? É assim, às vezes estou conversando com as pessoas, tanto faz se são meus líderes diretos ou qualquer pessoa da igreja, e a pessoa chega e me dá uma ideia. Ela diz: pastor, o que o senhor acha se fosse feito assim, se tal coisa fosse, enfim, apresenta uma ideia. Aí eu paro, peço a ela um tempo de alguns segundos
e digo, tive uma ideia. Nós vamos fazer assim, assim e assim. Exatamente o que ela me disse. As pessoas riem, mas é isso que eu faço. Eu não sei tudo, eu não tenho toda a capacidade, eu não tenho um monte de coisas que as outras pessoas têm. E eu preciso, como líder, ser abençoado por essa sabedoria, por esses conselhos, por essas ideias. Que muitas vezes eu confesso, elas estão acima da minha cabeça. Estão acima daquilo que eu mesmo conheço. Já aconteceu isso aqui, de alguém me dar uma ideia que eu no momento não absorvi, que eu no momento nem a compreendi, mas depois, graças a Deus, Deus me deu a graça de parar a pensar e compreender a ideia e executar a ideia. A excelência vem assim, meu irmão. A excelência vem quando nós ouvimos bons conselheiros, independente da posição em que eles estejam. Sabe um outro exemplo? Estavam arquitetos, engenheiros de uma construtora numa reunião definindo sobre como eles poderiam ganhar espaço nos apartamentos. Era um prédio de apartamentos. E o espaço era apertado, não havia mais como diminuir cômodos e tinham que colocar o elevador. E o problema todo estava sendo como comportar o elevador sem diminuir tanto os cômodos daqueles apartamentos. E conta a história que estava ali uma pessoa que era o faxineiro. Estava limpando alguma coisa, ou era um copeiro, estava servindo alguma coisa. E ele, ouvindo aquela discussão, ele disse, por que não colocam o elevador na parte de fora? Imediatamente, eles entenderam a ideia e surgiu daí os elevadores panorâmicos, aqueles elevadores que estão fora dos prédios e colocaram vidros para que as pessoas, ao subirem naqueles prédios, estejam olhando a paisagem. Uma ideia de uma pessoa que não estava à altura daquelas outras pessoas. A excelência precisa de bons conselheiros. Preste atenção, a pessoa que te falar alguma coisa, a pessoa que chegar a você e lhe der uma ideia, ou mesmo lhe der algum conselho, ou mesmo puxar a tua orelha, ela pode não ter autoridade, mas essa não é a questão. A questão é se o que ela diz tem autoridade. Um líder precisa reconhecer isso na sua vida. A excelência não vem sem bons conselhos. Quarto, para alcançar a excelência, é preciso ser e usar profissionais. Sabe, é impressionante a quantidade de pessoas que muitas vezes querem fazer as coisas, mas não estão habilitadas para fazer as coisas, não estão habilitadas e nem estão buscando aprender mais para fazer as coisas e acabam fazendo as coisas de qualquer maneira. Naquele casamento havia um mestre-sala, havia alguém que estava organizando aquela festa, alguém que estava responsável por aquela festa, alguém capacitado a avaliar a qualidade do vinho que estava sendo servido naquela festa. Alguém, irmãos, que tinha experiência, que tinha participado já de tantas outras festas, tinha um know-how para falar. Aquele homem estava ali fazendo aquela festa com toda a sua experiência. E nós precisamos usar pessoas que tenham capacidade, experiência, profissionalismo. Mesmo que sejam leigos, mesmo que sejam pessoas que estão só com boa vontade para fazer, mas precisa haver a disposição de aprender, de fazer melhor, de buscar cada vez mais excelência naquilo que faz, principalmente para Deus. Principalmente para Deus. Não sei se já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente chega em lugares, empresas, igrejas, por exemplo, que você chega e você fica, sabe, admirado. Você olha e diz, puxa vida, o arquiteto que projetou isso aqui era bom, ficou
uma maravilha. É diferente. Não sei se você já chegou em alguns lugares aonde você olha e diz assim, mas essas cortinas e essas flores devem ter sido colocadas pela sogra do proprietário. Nada contra as sogras, é claro. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos usar profissionalismo para fazer as coisas. Quando nós construímos esse auditório aqui, eu achava que eu já tinha experiência para construir um melhor do que o anterior, me surpreendi com a qualidade dos profissionais que fizeram essa estrutura aqui. E depois nós fomos percebendo que muita coisa não foi feito direito. O telhado, por exemplo, usaram dentro da estrutura para cobrir telhas impróprias para esse prédio. Telhas finas, telhas realmente não apropriadas para as dimensões desse prédio. E nós vamos ter que consertar, porque não foi feito direito no momento de fazer. E geralmente é isso que acontece. A excelência evita desperdício, evita que se percam recursos, que se perca tempo. Precisamos profissionais, nos profissionalizar naquilo que queremos fazer para Deus. Quinto e último, para alcançar a excelência, é preciso quebrar paradigmas. É preciso quebrar paradigmas. As talhas que Jesus usou para fazer o vinho não eram usadas para isso. Eram talhas usadas para a purificação. Elas eram cheias de água para que as pessoas pudessem retirar a água dali e se banharem, se limparem. Agora imagina no dia seguinte, se as pessoas chegam ali, ainda tem vinho naquelas talhas, e quando elas vão tirar água para se banhar, jogam vinho. O susto, não é? Iam dizer, mas poxa, quando isso aconteceu? Porque isso aqui é para água, não é para vinho. Como foi que mudou assim? Eu lhe digo quando foi que mudou. Foi quando Jesus entrou na questão. Foi quando Jesus entrou no negócio. Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus veio romper esquemas mentais, estruturas mentais sobre a forma de como fazer as coisas. A festa do casamento até aquele dia sempre tinha sido do mesmo jeito. Sempre como o mestre Sala estava habituado a ver e a fazer. O vinho melhor serve primeiro, o vinho pior, de menor qualidade, serve depois. Naquele dia mudou tudo. Naquele dia Jesus fez as coisas ficarem diferentes. E nós, irmãos, precisamos romper esquemas mentais. Muitos de nós, especialmente aqueles que têm mais tempo de igreja, nós temos dentro de nós esquemas mentais. A nossa mente está habituada a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira. E muitas vezes nos incomoda pensar que aquilo não deve mudar, não pode mudar. Mas Jesus veio mudar tudo. Jesus veio mudar a forma das pessoas se relacionarem com Deus. Jesus veio mudar a forma da religião, da religiosidade. Na verdade, Ele veio acabar com isso. Jesus veio trazer uma nova forma, uma nova maneira de fazer as coisas. E nós precisamos também, queridos. Eu gostaria que hoje essa palavra ficasse guardada no teu coração. Excelência. Nós precisamos de excelência. Nós precisamos fazer as coisas da melhor forma possível em todos os ambientes, em todas as ocasiões. A palavra de Deus diz lá em Colossenses que nós devemos servir aos nossos patrões da mesma maneira que servimos a Deus, que nós devemos fazer aquilo que fazemos aos nossos patrões, como se estivéssemos fazendo a Deus. Agora pense, como essas coisas mudaram desde que isso foi escrito, porque hoje muitas vezes, para que a gente possa ter um pouco mais de compromisso, um pouco mais de qualidade,
um pouco mais de amor pelas coisas que são feitas na igreja, nós precisamos lembrar as pessoas de como elas agem, como agem com seus patrões. Precisamos lembrar as pessoas de como elas agem com aqueles que são os seus pagadores dos seus salários. Pense nisso. Ninguém chega atrasado no trabalho. Se chegar atrasado, ele sabe que aquilo não é bom para a sua imagem. Mas muitos de nós não temos nenhuma vergonha, nenhum problema em chegar atrasado nas coisas que vamos fazer para Deus. Não temos. Mudou tudo para pior. E nós precisamos que isso mude para melhor. Eu lhe afirmo novamente, existe um tempo e existe uma hora. E a hora é agora. A hora certa de fazer as coisas da melhor forma possível para Deus e para todos os outros é agora. Não sabemos se poderemos fazer no futuro. Concluindo, saiba, as coisas excelentes nos promovem. Você será percebido, você será notado, você prosperará por fazer as coisas de forma excelente. Para alcançar a excelência, temos que mudar a forma de fazer as coisas. Às vezes estamos pensando de um jeito, precisamos mudar o pensamento, ajustar a nossa mente para que saibamos que a hora certa chegou de fazer as coisas direito. Terceiro, para alcançar a excelência, precisamos aprender a ouvir as pessoas certas, ouvir os bons conselheiros, ouvir os bons orientadores, aqueles que querem o nosso bem. Precisamos extrair o melhor da sabedoria dos outros para que nós cada vez mais estejamos fazendo as coisas da melhor forma possível. Quarto, para alcançar a excelência é preciso usar e sermos profissionais. Profissionais, aprenda mais. Aprenda cada vez mais aquilo que você faz para Deus. Não faça de qualquer jeito. Não faça com só o que você sabe hoje. Pode não ser o suficiente. Faça de você mesmo um profissional naquilo que você faz para Deus e para qualquer outra pessoa. E quinto e último, para alcançar a excelência, é preciso quebrar os paradigmas. Pensar de outro jeito. Não existe uma forma somente de fazer as coisas. Qual a melhor forma de fazer as coisas que nós fazemos? As pessoas que mais se destacam sempre na história do mundo são aquelas que inovam, são aquelas que trazem e fazem coisas novas. Por isso a palavra de Deus diz sobre Deus: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar louvor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando.